Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vou fazer a oração de São Domingos Sávio, para que nos acompanhe nesse texto das Santas Chagas e nos ajude a termos sabedoria para sabermos lidar com os nossos alunos. São Domingos Sávio, ó Deus, fonte e doador de todo bem. Em São Domingos Sávio destes aos adolescentes um exemplo admirável de piedade e de pureza. Concedei-nos também a nós crescer como filhos, na alegria e no amor até a plenitude de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Domingos Sávio, rogai por nós. Peguemos o nosso texto e rezemos o texto das Santas Chagas. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Nas nossas contas do Pai Nosso, rezemos. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por este dia, por mais essa semana que se inicia, né? Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril. Estamos aí já caminhando, né? Estamos no segundo bimestre, né? Nas escolas. Estamos aí nos desafios, né, meus irmãos? São muitos desafios na escola que surgem a cada dia, coisas que muitas vezes a gente nem imagina que passaria por isso. Como são difíceis as coisas quando a gente não se fortifica, quando a gente não se coloca à disposição de um servir, e o servir para contribuir com o reino de Deus. Saímos aí a semana passada, estivemos aí nas oitavas da Páscoa, ontem foi o domingo da misericórdia, né? Onde houve um mar de misericórdia, né? Onde as comportas do mar da misericórdia de Deus estavam abertas, onde houve muitas conversões, eu sei. Deus tocou o coração de muita gente. Espero que tenha tocado o coração dos meus também. E o meu também, que a gente precisa se converter a cada dia. Todo dia a gente tem que ter um pouquinho de coragem a se dispor a servir para o reino. Não adianta nada a gente viver a nossa vida aqui na Terra buscando só as coisas que a gente acha que somos dignos de ter, né? A gente trabalha, a gente paga conta, a gente compra coisas e a gente vai deixando a construção do reino de Deus para depois. Imagine assim, você vai construir uma casa, né? E é você que envia os materiais para essa construção dessa casa. Só que nesse decorrer do seu dia a dia, dos seus afazeres, você vai esquecendo. Aí você mandou um milheiro de tijolo, mas aí você, esqueci do cimento. Aí você mandou o cimento, esqueci da areia. Aí você esqueceu de permitir que a água também fosse colocada nesse lugar. Então a gente vai esquecendo muita coisa. Agora imaginemos se no céu tem muitas moradas, Deus está preparando uma morada para mim. Mas sou eu que mando o material para Deus, como é que está a minha casa lá no céu? Né?
Como é que essa casa está sendo construída? De que forma? Se eu que envio o material para Deus, para que Deus possa fazer essa casa, que material é que eu estou enviando para Ele? Eu estou me dispondo, eu estou me colocando a serviço, eu estou entendendo que as coisas que eu faço aqui na terra contribuem para a minha morada eterna? Será que eu estou entendendo isso? Será que eu quero isso? Ou será que eu realmente penso, como muitas frases de efeito que tem aí na internet, né? A gente leva da vida o que a gente, as viagens, a gente leva da vida o que a gente vive de bem, a gente leva da vida as farras, a vida, tem que viver a vida. A gente tem que se divertir, a gente tem que ir para festa, a gente tem que viajar, a gente tem que ter uma vida luxuosa. E eu vou esquecendo de enviar material para Deus construir a minha casa. Então, se eu não envio nada, se eu não mando nada para Deus para que Ele construa essa casa, onde eu vou morar? Né? Para onde eu vou morar? Eu vi um vídeo esses dias que uma pessoa chegou lá, morreu, né? E chegou lá no inferno e falou, você existe, né? E aí o inimigo respondeu, existe, mas eu não preciso de fé para que você me acredite. Isso é coisa da concorrência. Ou seja, Deus quer que a gente tenha fé, né? O demônio não precisa. Ele existe e pronto, acabou. Você acreditando ou não. O mal tá aí, né? O mal parece que vai vencendo, mas a gente sabe que não. Porque Deus tira um bem do mal. A gente aqui não entende, a gente aqui, a nossa mente é limitada e a gente quer ensinar a Deus como é que faz as coisas, sendo que a gente não sabe fazer nem pra gente, né? E a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas. Então hoje, vamos refletir aí, nós temos medo, né? A nossa vida é baseada no medo, nossa vida é baseada na culpa, nossa vida é baseada na inferioridade, nossa vida é baseada na rejeição. Se a gente for contar a nossa vida, nós vamos contando ela, a gente vai ter um momento onde a gente fala assim, nossa, eu tive medo do que poderia acontecer, ou então a gente vai dizer, nossa, foi minha culpa ter acontecido aquilo, ou então eu me senti inferior naquele momento, ou então, eu fui rejeitada naquela situação. Então a gente vai colocando em cima de nós uns pesos, né? Isso são pesos que nos são colocados pela vida mesmo. Nós temos vida, a gente tem os problemas, a gente tem as situações difíceis, a gente tem os desafios, a gente tem os nossos muros que a gente precisa transpor a cada dia. E se a gente não tiver uma confiança em Deus, em Jesus Cristo, nas promessas que Ele nos fez, a nossa vida é vazia. A nossa vida perde o sentido. Uma pessoa que vive de domingo a domingo em farra, a vida dela é vazia. Ela não tem nada que ela possa dizer assim, eu fiz isso de bom, porque ela nem deixa ficar sóbria. Quando ela tá sóbria, ela já bebe de novo para poder estar bem. Quantas pessoas não vivem assim, meus irmãos? E hoje eu trouxe a leitura de Mateus 28, 16 a 20, para que a gente se sinta enviados na nossa missão de ensinar. Nós precisamos saber e entender que as aulas, a gente precisa se sentir enviados por Deus. Nós estamos ali desenvolvendo um papel que não é só meramente profissional, é lidar com gente. Nós lidamos com a criação de Deus. Os nossos alunos é criação de Deus, Ele nos criou. E eu sou um instrumento, assim como uma mãe é instrumento para que um bebê venha ao mundo, um filho de Deus, mais um filho de Deus venha ao mundo, as mães são instrumentos, os pais são instrumentos, o professor é instrumento dos alunos, de Deus na vida dos alunos, né? Ele te colocou ali. A gente sabe que, eu já até comentei aqui, que a gente tem dons. Se você nasceu com o dom de ensinar, de ministrar aula, de gostar de ser humano, a gente tem que gostar do ser humano. Um professor que não gosta do ser humano, dificilmente ele vai ter bom êxito nas aulas dele. Ele pode até ensinar, ele pode até transmitir conteúdo, vai ter aluno que vai tirar nota boa, porque tem aluno que nem precisa de professor, ele aprende, né? Independentemente dele ser autodidata ou não. Tem aluno que consegue compreender as coisas,
desenvolveu talvez um nível maior de inteligência, ou então os pais são muito, coloca para estudar sempre, né? Depende também da família. Mas aqueles que têm dificuldade, aqueles que são, têm certos problemas emocionais, que traz de casa uma carga emocional muito grande, esses vão ter dificuldades. Então, não é o saber seu que vai chegar naquele aluno. Não é. Tem que ter algo a mais. Você tem que sentir realmente que aquilo ali é uma missão. Porque quando você se importar com o outro ser humano, você vai começar a entender. Não é que a gente vai conseguir salvar, né? O mundo já foi salvo por Jesus. Mas a gente vai conseguir entender certas coisas. Talvez até a gente vai saber chegar naquele aluno, ter uma palavra de conforto para ele, ter uma palavra de carinho naquela hora. Às vezes tem uma mãe já perturbada, não conhece o pai. São tantas situações no Brasil de alunos abandonados pelas famílias e chegam na sala de aula, eles também não sentem apoio. Às vezes tem um professor que é snob, que não gosta de trabalhar com aquele tipo de gente, ou então que acha bom uma escola de periferia porque não tem cobrança. Quem aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, ninguém vai lá falar nada para você porque, não, é a periferia lá da cidade. Não, eles são da classe baixa, né? A classe menos privilegiada. Meus irmãos, se até um copo com água, sendo, né? O se, eu não gosto muito dessa palavra, mas sendo que até um copo com água, nós receberemos a recompensa do céu quando a gente dá para alguém. Imagine as cobranças que não nos serão impostas por conta do nosso abandono, da nossa falta de zelo, do nosso servir mais ou menos como o servo infiel que enterrou o talento. Imagine, nós seremos cobrados. E com Deus a gente não vai ter desculpa, porque Ele vai te mostrar tudo, né? Eu falei para vocês um tempo que eu assisti um filme, deixa eu ver se eu acho bem aqui, que eu anotei. Um filme muito interessante. Eu não vou achar agora o nome dele, mas é muito bom que a gente assista esses filmes que nos impulsionam, que nos mostram, que nos direcionam, que nos fazem ver que tem solução para as coisas, né? A gente precisa estar disposto. Um professor que consegue salvar uma turma inteira, uma turma indisciplinada, uma turma desorganizada, uma turma cheia de problemas, e ele conseguiu ajudar essas crianças. Como? Se colocando a serviço, se importando com os alunos, se importando com a vida deles, sabendo que eles trazem de casa toda uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação que muitas vezes impede que ele desenvolva naquela sala de aula, impede que ele aprenda naquela sala de aula. E a gente precisa ser essa ponte, né? Se o professor não souber fazer uma ponte entre a sua vida e o conhecimento, o conteúdo hoje em dia você aprende até na internet. A gente nem precisa tá ali disposto a ensinar. Tem menino que bota um vídeo na internet, sabe mais até do que o professor, com tantas informações. O professor não tem tempo de ficar o dia todo na internet buscando informação, conhecimento raso, mas que os alunos têm, né? Eles têm um conhecimento raso. Eles não praticam muitas vezes aquilo que eles veem, mas eles conhecem. Eu vi um vídeo que disse isso, isso, isso. Aí já contesta aquela ideia que o professor levou para a sala de aula. Então a gente precisa saber que o aluno ele traz uma bagagem, ele traz um ensino que vem com ele quando ele chega na sala de aula, né? Então que a gente possa querer, faz parte do pacote. Eu não achei o nome do filme agora não, mas depois eu vou achar. Então a gente precisa lembrar que nós temos um dom,
que é um dom? É uma aptidão natural, um talento inato para realizar algo com facilidade. A gente tem um dom para ensinar. Vamos ver aqui na leitura que eu trouxe hoje para a gente refletir, de Mateus 28, de 16 a 20, que diz o seguinte. Abra a Bíblia aí. É o Mateus, gente, o último capítulo da Bíblia, né? Do livro de Mateus, o último capítulo. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando a gente lê, brota um sentimento na gente de companhia. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esse convosco, ele não disse nome. Convosco, comigo, com você, com os alunos, com aqueles que se dispõem ao reino de Deus. Aqueles que querem participar no reino de Deus, aqueles que têm desejo no coração, eu quero, né? Quando diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha de que Jesus lhes tinha designado. Essa palavra aqui quer dizer obediência, gente. Eles foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado, os 11, porque Judas já tinha tirado a própria vida, né? Eles foram para a montanha que Jesus tinha designado. Eles foram. Obediência. E essa obediência, ela perpassa a nossa vida inteira. Quantos professores fazem da escola um verdadeiro ringue? Quando eles batem muito de frente com os coordenadores. E eu sei que tem coordenador muito difícil, eu concordo. Mas se você for uma pessoa fácil, você vai quebrando aquela situação. Você vai amenizando aquele estresse. É muito difícil o coordenador ele ter aquele contato com os professores, porque a maioria dos coordenadores acham que eu preciso ser, talvez, ignorante, né? Talvez não seja essa palavra, mas eu preciso ser rude com o professor, senão ele não me obedece. Eu preciso ser ríspida, assim como a gente faz com os alunos. Com os alunos, o aluno é muito engraçadinho, eu dou patada nele. Isso professor, eu posso tomar água? Não. Professor, é para copiar? Não, é para enfeitar o quadro. Professor, essa tarefa é para casa? Não. Então a gente vai criando aquelas coisas que nos arranham, né? A gente vai criando isso dentro de uma escola. Eu sei que é assim que acontece. Muitas vezes eu tinha que ser muito dura com determinados alunos. Por quê? Porque eles já vêm de uma realidade assim, onde eles são tratados à paulada. É na brutalidade, é no palavrão, é no xingamento, é no desrespeito. Os pais muitas vezes não respeitam os filhos, falam palavras duras. Então na escola a gente vai seguindo um padrão, né? Mesmo que a gente não xingue, que Deus me livre de um professor xingar na sala de aula ou em qualquer lugar, né? Deus me livre de um cristão que diz que ama Jesus, que vai na igreja, que confessa, que comunga, falar palavrão, pelo amor de Deus. Era uma coisa que eu combatia a ferro e fogo, não fale palavrão. Os alunos já sabiam. Quando eles chegavam perto de mim, tia, desculpa, foi mal. Eu sempre reclamei, não fala isso não, meu filho. Eu falo, se eu disser seu nome, você me escuta. E se você chama esse nome, o nome dessa coisa que você chamou vem para perto de você. É uma maldição que a gente atrai, né? Então, um professor que xinga na sala de aula é a derrota. É uma derrota. Um professor que, quando vai ensinar o conteúdo e um aluno atrapalha, ele solta um palavrão. É uma derrota.
Então, meus irmãos, tenhamos essa capacidade de ser obedientes, saber falar. Às vezes o coordenador não se expõe muito bem, né? Às vezes ele diz umas palavras duras, mas você pode sentar com aquela pessoa e conversar. Uma conversa boa, uma conversa amigável, né? Muitas vezes eu ficava correndo atrás dos professores nessa situação também, de estar ali perto, conversando, animando. Eu, enquanto coordenadora, quantas vezes o professor passava por situações difíceis, eu escrevia uma carta para ele, à mão mesmo, né? Pegava um papel e escrevia dentro daquilo que eu via do professor, para poder quebrar um pouco aquilo que ele ouviu, ou um pouco a vida, a situação difícil. E aqueles que eu não conseguia chegar através de uma carta, eu rezo. Senhor, cuida desse professor, ele é tão difícil. Tem alguma coisa na vida dele que não se encaixa. Para a pessoa ser difícil daquele jeito, só fere quem é ferido, só magoa quem é magoado, então tem alguma coisa errada. Não é normal, não é porque a pessoa é muito autossuficiente, não é porque a pessoa... não, é porque tem algum sofrimento que a pessoa não resolveu ainda. Então, obediência. Hoje eu estava até falando com meu esposo, né? Eu falo, você tem dificuldade de obedecer o líder da sua escola. O diretor é um líder. E na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, a gente reza pelas autoridades. Autoridades essas que são confiadas por Deus. Tudo nessa vida é liberado porque Deus liberou. Foi o que Jesus falou para Pilatos, né? Nenhuma autoridade seria dada se meu pai não tivesse concedido. Mesmo Pilatos não acreditando em Jesus. Então, independente da pessoa crer em Deus ou não, aquela autoridade foi dada a ele do céu. E ele vai prestar conta mais do que o subalterno. Porque ele teve num cargo onde ele poderia ter desempenhado feito um bom trabalho e ele não fez. Ele humilhou, ele escravizou, ele espezinhou a vida dos funcionários. Quantos diretores ruins eu tive, gente? Muitos. E muitos me adoeceram. Alguns me adoeceram de verdade. Mas eu permanecia firme, porque eu sempre me baseei em que Deus me ajudaria. Sempre Ele me ajudou. E eu nunca larguei o terço. O terço sempre foi meu companheiro de qualquer batalha. Rezava o terço. Eu muitas vezes... sem entender, muitas vezes chateada, muitas vezes cansada, muitas vezes com vontade de desistir, mas eu estava ali firme, eu rezava o terço. Então a gente tem que ser obediente. Eu posso até não concordar, mas eu não posso fazer da escola um ringue. Quantas vezes eu fui para uma reunião pedagógica, né, que você sabe que já vai todo mundo armado ali para pegar o diretor na chibata, o coordenador, o orientador, ou os próprios colegas, né? Um colega não respeita o outro. A gente vê muito isso em conselho de classe. Então, quando começava a reunião, eu sempre pedia a Deus, Senhor, me inspira uma palavra, o Espírito Santo me ilumina. E eu lia uma história, ou eu contava um caos, ou então eu falava emocionalmente das coisas e quebrava aquele ciclo ruim. Quantas vezes eu ouvi o professor dizer, Gleide, eu vim hoje armada, mas depois do que você me falou, depois do que você disse, eu tenho que melhorar um pouquinho. Quantas vezes? Muitas. E não é porque eu sou boa, é porque o Espírito Santo nos mostra as palavras certas para dizer na hora certa. Então, mais do que brigas, rixas, e eu já tive reuniões de brigas, de eu sair chorando, humilhada pelos colegas, né? Depois eu vou, à medida que a gente for passando mais tempo, né, nos outros vídeos, eu vou tentar contar alguns casos, porque a gente aqui reflete, mas a gente reflete na vida, né? Quantas vezes pais que chegavam na escola e gritando comigo, eu já fui ameaçada de morte, de pai com revólver, de aluno dizendo que ia me matar, de aluno que me desafiava, né? De chegar dias em que, quando eu estava na sala de aula, eu falava para o coordenador, ou eu ou ele, né? Na minha imaturidade, muitas vezes, né? Porque às vezes eu me baseava pelos outros colegas, eles faziam desse jeito, eu não tinha ainda, ninguém ensina a gente a dar aula, gente.
Ninguém ensina a gente a ministrar um conteúdo. Eu estudei, fiz faculdade, fiz magistério, fiz pedagogia, mas você cai na sala de aula nu e cru. Aí você vai lidar com 40 cabeças de pessoas totalmente diferentes. É muito difícil. Cada um com uma situação. Eu já tive muitos casos de alunos que se apaixonavam por mim, de aluna. Eu já tive uma aluna que apaixonou por mim, que, meu Deus, ela deu um trabalho danado. Graças a Deus, a mãe dela internou ela. Mas é muito... Você chega, dependendo de como você conduz, você chega no coração do aluno. E o coração, ele consegue aprender mais rápido do que a mente. A mente bloqueia muito. Pensa aí quando você está falando com alguém, que você está dando uma bronca, seja seu filho, ou uma conversa mais séria com seu esposo ou sua esposa, ou com o irmão, ou com o próprio pai ou a mãe, né? Que a gente vai falar alguma coisa. A pessoa não está te escutando, ela está pensando na resposta que ela vai te dar. A pessoa está pensando, você vai falando e ela vai pensando, agora está querendo ser santa, né? Mas você já fez isso. E aí você pode ter certeza que se a pessoa não tiver o coração aberto, ele vai te dar a resposta que você nem esperava. Muitas vezes. E a gente tem que saber ser em Jesus, saber sofrer. Entregar aquele sofrimento. Todo sofrimento, começa a praticar isso. Todo sofrimento entregue pelas almas do purgatório, pelos pecados do mundo. E aquilo vai começando a ter um peso menor do que ele tem. Porque o seu sofrimento você colocou pela salvação das almas. Jesus sofreu muito por nós, meus irmãos. Muito, mas muito mesmo. Não façamos do sofrimento de Jesus uma coisa banal. Um sofrimento bobo. Ah, não, ele só apanhou. Não, ele não só apanhou. Ele foi dilacerado. Ele foi violentado. Ele foi esmagado naquela surra, naquele flagelo que ele sofreu. O filme do Mel Gibson mostra isso bem claramente, né? De vez em quando eu leio alguns relatos, eu gosto de voltar nos relatos do filme. Teve até uma mulher num país aí, não me lembro agora, que morreu. Quando Jesus começou a apanhar, ela nunca imaginou que seria daquele jeito, ela sofreu um infarto. Morreu na sala do cinema. Já imaginou a situação de uma pessoa que morreu na sala do cinema por causa de um filme? Então a gente às vezes acha que o sofrimento... Não, Jesus sofreu. Jesus não sentiu dor, não. Ele era Deus, aquilo ali foi... Não, meus irmãos, não façamos isso. Isso é duvidar. Aí nós somos pior do que Tomé. Tomé pediu para tocar o dedo nas mãos, nos pregos, no lado de Jesus. Nós somos pior do que ele se a gente fizer isso. Duvidar do sofrimento de Jesus na cruz. Isso é sopro do inimigo na nossa mente. Ou então dizer que você não é filho, né? Ontem eu ouvi as irmãs no Misericórdia Brasil, eu assisti um pouquinho pela internet, e a irmã Maria Joana falando que o demônio gosta de fazer a gente dizer que a gente não é filho de Deus. Aí, que filho o pai deixa sofrer, né? Ele coloca isso, não, Deus não ama você não, porque você sofre. Mas aí eu te pergunto, você que é mãe, você que é pai, seu filho não sofre? Você faz tudo para ele não sofrer. Não existe uma educação assim. Existe a educação que corrige. E a correção, ela faz sofrer. Toda correção faz sofrer. Se você quer ver seu filho crescer bem, você tem que corrigir. Você tem que ensiná-lo. Você tem que se dispor. Não, mas eu não quero chamar a atenção do meu filho porque ele vai ficar com raiva de mim. Paciência, faz parte do ofício. Quem se dispôs a ser pai e mãe tem que saber chamar a atenção do filho. Minha avó dizia que por falta de um grito cai um cavalo no atoleiro. Então muitas vezes tem que gritar, né? No bom sentido, né? Gritar, esguelar e falar, não vai por aí que você vai cair. Quantas vezes a gente permite coisas que a gente está vendo, está escrito ali na cara da gente, olha, ele está indo pelo lado errado, e a gente vai fazendo de conta que não está vendo, para a gente não ter embate, porque eu não estou bem. Eu já falei aqui em um vídeo que um dia eu cheguei na escola muito chateada, chorando, e aí chegou uma aluna chorando e me pedindo ajuda, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso de ajuda, mas eu fui conversar com ela, eu chorei junto com ela, eu falei para ela perdoar a mãe dela.
que não é porque a mãe dela é má. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente tem que estar disposto a isso. Gastar tempo com o ser humano. Crianças, adolescentes são seres humanos, independente da idade. Professor de ensino do CEMEI, professor do ensino fundamental 1 e 2, professor de ensino médio, professor de faculdade, ele tem que enxergar o aluno como ser humano. O aluno está ali, muitas vezes ele está acabado. O professor tem que ter essa sutileza de perceber quando o aluno não está bem. Olhar no olho e ver que aquele olho não está brilhando. Aquele olho não está bom hoje. E mesmo que a gente não queira entrar na vida da pessoa, que a pessoa vai contar a sua vida, mas um toque permitido. Falar assim, aí, tá tudo bem? Você tá, vamos, força que você vai vencer. Qualquer coisa assim. Ele vai sentir, ou então faz um bilhetezinho rápido ali, para quem gosta de Bíblia, um versículo da Bíblia, para quem usa frases de efeito, né? Uma frase que anima a pessoa, algo que a pessoa se veja vista. Tem muita gente que sofre no ambiente de trabalho porque ninguém vê o seu sofrimento, isso é invisível. A pessoa está ali sofrendo e ninguém vê. A pessoa está ali se matando para fazer aquele serviço que às vezes, muitas vezes nem gosta e ninguém vê. Não tem ninguém para dizer uma palavra de carinho, de amor, de apoio, de cuidado. É uma rivalidade, é uma disputa, é uma fofoca, é um disse-me-disse, é um desprezo para com o próximo muito grande, gente. E aí a gente é até cristão, mas ninguém nem sabe. Eu nem demonstro isso, as pessoas nem sabem que eu sou de Cristo. As pessoas pensam que eu sou pagã, igual todo mundo. E eu sei bem o que é escutar isso, numa festa que você vai, num churrasco onde todo mundo tá bebendo, e a pessoa fala, eu gosto de beber com fulano, porque fulano é igual a gente, ele não... igual a mim, né? E eu sei que a pessoa vive no pecado, mortal mesmo, e ela dizer que eu sou igual a ela. Meus irmãos, isso dói, doeu em mim, doeu. Eu fiquei um bocado de dia aí, dolorida por dentro, pensando, meu Deus, como é que eu vou num lugar onde ninguém vê que eu sou de Deus? Pensa assim, eu sou igual a todo mundo que tá ali. Adúltera, uma mulher adúltera, uma mulher que vive todo dia com um e com o outro, e eu sou comparada com ela. Ai, ai, eu fico pensando onde eu estava, né? Quem sou eu? O que Deus pensou de mim naquela hora? Que triste que eu sou comparada a uma pessoa. Não é que eu sou melhor, mas é porque eu ainda não transmito Cristo como eu deveria. Eu penso assim, eu é que estou falhando, não é ela, sou eu, né? Então, meus irmãos, que a gente sinta essa presença de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, dentro da sala de aula. Jesus está convosco naquele momento ali. Jesus está convosco naquele momento. Jesus está convosco na hora mais difícil do embate com o seu aluno. Jesus está contigo. Ele está ali do seu lado. Basta você chamá-lo. Mas eu já falei que para a gente ter a resposta do céu, a gente tem que estar coerente com o céu. A gente tem que estar coerente com o que obedecer a Deus é isso. Eu posso não concordar, mas eu não nasci para concordar com Deus. Senão ele não tinha, antes que eu nascesse, ele já me conhecia e me consagrou, né? Assim que está lá no livro de Isaías, antes de você nascer, Jesus já sabia que eu ia nascer. Eu não estou aqui na terra para ficar concordando ou discordando de Deus, eu estou aqui na terra para obedecê-lo. Eu nasci para isso. Tem uma música da Adriana Arides que ela fala, para te adorar foi que eu nasci, Senhor. Eu nasci para adorar a Deus, não foi para ser rica, não foi para ter dinheiro, não foi para ter carro, não foi para ter casa, não foi para ter a conta do banco cheia. Graças a Deus deve ter alguém que tenha tudo isso. Mas isso foi o esforço da pessoa, né? Sei lá, ela teve esse talento, vamos dizer assim. Mas se a gente viver aqui na Terra só para isso, é uma vida vazia. Vida vazia. É uma vida inútil. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma na eternidade sofrendo? De que adianta? Então lembremos, Deus está conosco até o fim do mundo.
E o mundo vai acabar, viu? Pode não ser hoje, pode ser daqui a não sei quantos mil anos aí, mas ele vai ter fim, né? Aí eu encontrei aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1818, que fala sobre a misericórdia e a esperança, né? A nossa esperança está na misericórdia de Deus. Ele diz que a misericórdia dele é até o último respirar da nossa vida. Só que a gente não sabe qual é o último dia de respirar, então a gente não deve ficar também, não, quando eu estiver perto de morrer eu peço perdão. A gente não pode viver assim, porque a gente vai ter muitos momentos difíceis na vida e muitos a gente não vai saber lidar com eles. Porque a gente não está obedecendo. O primeiro mandamento da lei de Deus é ouvir. Escuta, Israel. É escutar a Deus. Não é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, já é o segundo. Primeiro eu ouço. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, é ouvir. Independente da pessoa ser surdo ou não, amar a Deus sobre todas as coisas. Vai ter a linguagem do surdo mudo que vai falar para ele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele vai entender também, mas ele vai ter que escutar, mesmo que seja por linguagem de sinais, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas parte do princípio de obedecê-lo, sem questionar. Eu não estou entendendo, igual o Pedro fez. Joga a rede de novo. Passou a noite pescando, um pescador que conhece de tudo do mar. Ele falou de novo, joga a rede do seu lado direito. E Pedro obedeceu, ele não questionou, ele obedeceu. Então, muitas vezes Deus pede a gente um favor e a gente fica questionando ele. Não, Senhor, não, eu estou com preguiça. Então, o material que você está mandando para sua casa para ser feita lá no céu, vai ser difícil dele fazer uma casa boa, vai ser um casebre, né? E lá não tem morada feia. Então, não sei se a gente vai morar numa casa qualquer lá no céu, não. A gente tem que pensar bem nisso. E aqui no parágrafo 1818 diz assim: assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, a esperança, né? Purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Essa é a virtude da esperança, colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens. As atividades dos homens, qualquer atividade, aula, medicina, gari, lavadora de roupa, faxineira, cozinheira, qualquer atividade. Ordena ela para que a gente trabalhe para o reino dos céus, protege contra o desânimo e dá alento em todo o esmorecimento. Então, quando você estiver esmorecido, Jesus é a resposta. E no parágrafo 162, eu vou ler um pedaço, só um pedaço dele, diz assim: por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. O que é repudiado? O que? A gente fica questionando, né? Não, eu não concordo com isso. Não, Deus tem que mudar isso. A gente fica querendo ensinar Deus. Gente, Deus criou o universo. Tudo que existe foi Ele que criou. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E eu vou questionar uma inteligência e a sabedoria plena. Eu que sou uma pessoa finita. Deus sempre existiu. Mas como é que Deus existiu? Não sei. Quando você morrer, pergunte para Ele. Ele sempre existiu. Né? E não dá pra gente querer saber das coisas quando a gente morrer, porque a gente não volta. Aí diz assim: para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus, devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. A nossa perseverança na fé exige todos esses caminhos aí, enraizado na igreja. Ontem, na leitura do Evangelho, o padre estava falando, né? Tomé não acreditou em Jesus quando ele apareceu lá no meio dos discípulos, porque ele não estava junto com a comunidade.
Ele estava fora da comunidade, ele estava fora, ele estava em outro canto. Quando ele chegou, mesmo 10 pessoas, 10 homens que ele conviveu durante 3 anos, ele conhecia eles. Conhecia. Eles viviam juntos o tempo todo, eles não se separavam. Ele não acreditou. Por quê? Porque ele não estava ali na comunidade. E Jesus apareceu no meio deles. O padre estava falando, ele apareceu no meio, ele não apareceu do lado. Ele apareceu no meio. Jesus está no meio de nós. Então, se tem um colega seu que ele tem um carinho especial pelo ser humano, fique junto dele. Ele vê o ser humano de forma diferente. Porque aí vocês vão ser luz e sal de Cristo naquele ambiente. Vocês vão fazer a diferença, mesmo que ninguém veja, mas Deus vê. Deus vê o que a gente dá no escondido. Deus vê o que a gente reza no escuro. Deus vê o que a gente chora muitas vezes escondido. Deus vê. Deus nos vê. Ele nos ama, Ele nos vê. Ele diz que está conosco até o fim do mundo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho com a vida, com o seu jeito de ser. Se você é snob, melhore. Se você é mentiroso, pare de mentir. Se você não sabe tratar bem o próximo, melhore também. Aí você vai conseguir graças do céu infinitas. Eu creio nisso. Então, se muitas vezes eu não sou ouvida, é porque eu tenho alguma coisa em mim errada ainda, que eu preciso melhorar. Então, meus irmãos, é a palavra de hoje. Peçamos a Deus que Ele nos envie. Nós temos o dom de trabalhar com pessoas. Envia-nos, Senhor. Eu quero ser seu instrumento aqui na terra. Eu me coloco como um barro nas mãos do oleiro. O Senhor é o meu oleiro e eu sou o barro. Que o Senhor me coloque a seu serviço. Que eu ame o próximo. Que eu faça a diferença na vida das pessoas. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus. Que a misericórdia de Deus seja infinita. Que ela acompanhe vocês. Que vocês tenham uma boa semana de trabalho. Que Nossa Senhora consiga acalmar todas as tempestades que estiverem aí preparadas para vocês durante a semana, em casa, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, que ela acalma, Nossa Senhora nos acalma, ela tem uma leveza, Nossa Senhora tem uma leveza tão grande, que se a gente bem soubesse, entrou na sala de aula, quem é católico, reze uma Ave Maria, 3 Ave Marias, né, que é melhor. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reze 3 Ave Marias. E aí a Sagrada Família vai estar perto de você. Onde está Jesus, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está Nossa Senhora, está São José. E aí é onde vai Nossa Senhora, vai os anjos. Onde estão os anjos, estão os arcanjos. E por aí vai. Você vai ter um exército de sobrenaturalidade na sua sala de aula. Convida São Miguel Arcanjo com a sua espada para ajudar a melhorar aquele aluno mais difícil. Começa a invocar os anjos. A gente tem poder para isso, a gente só não lembra, a gente não usa, né? Mas a gente tem. Que Deus os abençoe e espero vê-los no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada.